Olá, meus queridos! Na aula passada, nós terminamos de ver as dicas que nos ajudam a nos tornar melhores observadores do texto bíblico. E a última dica que nós vimos foram as coisas que nós devemos procurar no texto bíblico. Ou seja, nós vimos as coisas que são enfatizadas, as coisas que estão relacionadas, as coisas repetidas, as que são semelhantes e as que são diferentes. Muito bem, hoje e na próxima aula nós vamos ver as dicas que nos ajudam a nos tornar melhores intérpretes do texto bíblico. Desejo a todos uma boa aula, que Deus abençoe a cada um de vocês. Muito bem, vamos começar lembrando os 3 passos-chave que nós devemos usar para entender qualquer texto bíblico. O primeiro passo é o passo da observação. Na observação, nós usamos o método indutivo de raciocínio. E neste ponto, nós perguntamos: o que vejo? Aqui, vale lembrar que nós não usamos nenhuma ferramenta de apoio, apenas perguntas. O outro passo é o passo da interpretação. Nesse passo, nós usamos o método dedutivo de raciocínio. Ou seja, nesse ponto, nós usamos algumas ferramentas que nos auxiliam na interpretação do texto. E neste ponto, nós perguntamos: o que isso significa? E por fim, o terceiro passo é o da aplicação. Na aplicação, nós usamos alguns princípios básicos para tornar prática a lição do texto bíblico. Neste ponto, nós perguntamos: como isso funciona para mim? Aqui, nós podemos ou não usar ferramentas de apoio. Hoje, na nossa aula, nós vamos começar a ver o passo da interpretação. Depois da observação, o próximo passo é o passo da interpretação. O que é interpretar? Interpretar é a habilidade de descobrir o sentido ou o significado de algo. Nesse ponto, nós perguntamos: o que isso significa? É interessante nós notarmos que a interpretação faz parte da nossa vida. Nós estamos o tempo todo interpretando as coisas com as quais nós temos contato. Seja numa conversa com um amigo, seja assistindo o noticiário da TV, seja lendo um e-mail, um jornal, uma carta, ou em nosso caso, principalmente a Bíblia, seja o que for, nós estamos sempre fazendo interpretação para entendermos o sentido ou o significado das coisas. Veja essa foto. O que você acha que ela está comunicando? Por que essa pessoa está feliz? Ela é uma viajante? Ou ela é uma estudante? Ela acabou de chegar ao seu destino? Ou ela terminou as aulas? De onde ela veio? Ou onde ela chegou? Agora veja esta outra imagem. O que ela está comunicando? Ele está chegando de viagem? Se sim, de onde ele veio? Ou ele está saindo? Para onde ele vai? Quem ele é? Ele está esperando alguém ou ele está atrasado? Certamente há muitas outras perguntas que nós podemos fazer sobre estas figuras. E há muitas outras interpretações que podemos dar a elas. Mas este foi apenas um exercício para mostrar que a interpretação faz parte da nossa vida o tempo todo. Agora vamos entender por que existe a necessidade de interpretarmos a Bíblia. Há pelo menos 4 motivos que produzem a necessidade de interpretarmos as Escrituras. Primeiro é o distanciamento temporal. A Bíblia é um livro muito antigo. Ela não é como o jornal ou a revista que foi publicada ontem ou a semana passada. Mas nós estamos falando de um livro que foi escrito há milhares de anos. E isso traz algumas implicações na hora de fazermos a sua interpretação. Outro motivo é o distanciamento cultural.
A Bíblia foi escrita numa cultura totalmente diferente da nossa. Ela foi escrita numa cultura oriental, com costumes diferentes dos nossos, com visão de mundo diferente, com tradições diferentes, com estruturas sociais diferentes, com conhecimento científico e tecnológico diferente do nosso, e assim por diante. Isso também cria algumas implicações na hora de nós interpretarmos o texto bíblico. Um terceiro motivo é o distanciamento linguístico. A Bíblia não foi escrita em português. A Bíblia foi escrita em 3 línguas mortas, ou seja, 3 línguas que ninguém fala mais hoje em dia: o hebraico, o aramaico e o grego koiné. Isso cria mais uma dificuldade para interpretarmos a Bíblia, porque palavras e expressões mudam de sentido e significado durante o tempo. Por fim, um último motivo é o distanciamento autoral. Hoje, nós não temos mais como conversar com os autores humanos da Bíblia. Se nós tivermos alguma dúvida sobre alguma passagem bíblica, nós não temos como ligar ou mandar um e-mail para Paulo, Pedro, Moisés, Isaías ou outro autor bíblico. Isso se torna mais uma barreira para interpretarmos as Escrituras. Vamos ver um vídeo do reverendo Augusto Nicodemos Lopes, que trata destes distanciamentos. Aqui nós vamos falar de uma palavra, vamos usar uma palavra chamada distanciamento. O nome já está dizendo o que ela significa, né? O fato de que nós estamos distante ou longe de alguma coisa. Nós dizemos, na área, quando a gente vai estudar essa questão da interpretação, nós nos referimos ao fato de que a Bíblia tem 2 distanciamentos que dificultam a sua interpretação. O primeiro é o que nós chamamos de distanciamento causado pela natureza humana da Bíblia. A Bíblia, embora seja o livro de Deus, não caiu pronta do céu. Deus fez a Bíblia ser escrita através de pessoas. E isso criou alguns problemas. Não é que Deus fez a coisa errada, não é? Mas a própria natureza da Bíblia, pelo fato de nós sermos o que somos, levanta algumas dificuldades, pela maneira como ela foi feita. Primeiro, ao distanciamento temporal. A Bíblia foi escrita, o primeiro livro há cerca de 4.000 anos e o último livro há cerca de 2.000 anos. E nós não estamos aqui falando da revista Veja que saiu ontem, e que você pega e lê, e que o distanciamento é 24 horas. Nós estamos falando de um livro muito antigo, muito antigo. Então, o distanciamento temporal levanta algumas dificuldades na hora de você interpretar esse livro, que é um livro muito antigo. Depois tem também o distanciamento contextual. A Bíblia foi escrita no Antigo Oriente Médio, numa cultura oriental, de povos diferentes, com costumes diferentes, com a visão de mundo diferente. Hoje em dia não temos mais aquelas grandes culturas onde a Bíblia foi escrita. A cultura judaica que existe hoje é muito diferente da cultura judaica daquela época. A cultura grega daquela época em que o Novo Testamento foi escrito não existe mais. O Império Romano não existe mais. Então, o contexto em que a Bíblia foi escrito, ele não existe mais hoje. Está distante de nós. Não é? Nós não podemos viver naquela época. E há também o distanciamento linguístico. A Bíblia não foi escrita em português. Ela foi escrita em 3 línguas mortas, ou seja, que ninguém fala mais hoje. O hebraico bíblico, que se fala hoje em Israel, é o Yiddish, que é outro tipo de hebraico, embora muito parecido com o original. Foi escrita em aramaico, que é também uma língua morta, ninguém mais fala hoje, a não ser talvez uma tribo lá no Kurdistão, o pessoal diz que ainda tem alguém que fala essa língua lá. E o grego koiné, que é diferente do grego demotike, que se fala hoje na Grécia. Então, além de ser um livro que foi escrito há 2.000 anos, numa cultura que não existe mais, esse livro foi escrito em 3 línguas que ninguém fala mais hoje. Não é? Então, vem a questão da tradução. Para você poder ler a Bíblia, ou você estuda essas 3 línguas, ou alguém vai ter que traduzir a Bíblia para você. Então, isso já levanta mais uma dificuldade no nosso caminho. Fora o distanciamento autoral. Se o pastor Sérgio me mandar um e-mail dizendo,
reverendo, o senhor prega amanhã às 8 horas, eu posso mandar um e-mail de volta dizendo assim, 8 da manhã ou 8 da noite? Porque não ficou claro. Mas eu não posso chegar para o apóstolo Paulo e perguntar, Paulo, o que é que você quis dizer quando você escreveu os que se batizam pelos mortos? O que é que essa expressão se batizar pelos mortos significa? Eu não posso mandar um e-mail para Paulo, não posso pegar o telefone e ligar para o apóstolo Paulo, não posso ligar para Pedro para dizer assim, Pedro, você disse que Jesus foi pregar os espíritos em prisão. O que você quer dizer com isso? Que Jesus foi no inferno pregar? Eu não posso fazer isso, porque Pedro está morto, Paulo está morto, Moisés está morto, Isaías está morto. Então, tudo isso torna a interpretação da Bíblia um pouquinho diferente de você ler a revista Veja ou Estado de São Paulo, ou seu livro predileto que foi publicado há 1 ano, 2 anos atrás. É um livro antigo, oriental, escrito numa outra cultura e com outras características diferentes do país em que nós vivemos e da cultura que nós vivemos, o Brasil do século XXI, onde todo mundo fala português e é uma outra cultura completamente diferente. Então isso só já devia nos alertar que não é assim simplesmente eu vou abrir a Bíblia e ler. Não é? Tem muita gente que acha que é só abrir a Bíblia e ler. De fato, eu diria que na grande parte é só abrir a Bíblia e ler. Mas tem esse aspecto humano da Bíblia que tem que ser levado em consideração. O outro aspecto do distanciamento é causado pela natureza divina da Bíblia. A Bíblia, de fato, é o livro de Deus. O que você tem na Bíblia é o Deus eterno, Espírito invisível, imortal, santo, justo, bom, poderoso, insondável, misterioso, tentando falar conosco, que somos criaturas. Então, a distância que existe entre Deus e nós, o Criador e a criatura, é muito grande. Então, tem um distanciamento. É Deus falando comigo, uma criatura. Então, isso já limita, porque eu não tenho onisciência, eu não sou totalmente objetivo, eu não vejo todas as coisas, eu não sei o que é que se passa na cabeça das outras pessoas. Então, você lê um texto divino, já é complicado por si. E o pior é que, além de eu ser uma criatura limitada, eu sou uma criatura pecaminosa. O pecado não só afetou a minha vida moral, mas também afetou a minha capacidade de interpretação. Então, eu não consigo ser totalmente objetivo, ninguém consegue. Eu não consigo compreender tudo perfeitamente. E no meu coração há uma tendência a rejeitar as coisas de Deus, porque eu sou um pecador. Então, vejam como é complicado, né? A Bíblia é um livro... Por um lado, você tem que ler a Bíblia como ler qualquer outro livro. Mas, no outro sentido, você tem que ler a Bíblia como nenhum outro livro. Porque nenhum outro livro é igual a ela. Nenhum outro livro é divino e humano ao mesmo tempo. Nenhum outro. A gente fala de livros inspirados, autores inspirados, e de fato tem. Né? Você lê as obras de Shakespeare, por exemplo, você lê os Lusíadas de Camões e todas aquelas grandes obras, você percebe que é uma grandeza, as obras de Homero, que impressiona pela beleza, nobreza, mas nada chega perto da Bíblia. Ela é única e nós devemos levar em conta esses distanciamentos. Como é que a gente vence a distância que nos separa da Bíblia? Duas coisas. Calvino, o grande reformador, que interpretou a Bíblia e nos deu um sistema de interpretação que é seguido nas igrejas presbiterianas, não porque é Calvino, mas porque nós entendemos que ele fez um trabalho muito bom. O lema de Calvino era orare et labutare, em latim, que quer dizer orar e trabalhar. E ele usava isso para se referir àquilo que nós temos que fazer para ler a Bíblia. Porque a Bíblia é divina, nós temos que orar antes de ler e pedir a Deus que Deus ilumine o nosso entendimento, que Deus nos dê compreensão para nós entendermos a mensagem da Bíblia. E depois nós temos que labutar, nós temos que ralar, estudar a Bíblia, estudar comentários, aí ele vai estudar arqueologia, estudar as línguas originais, estudar história, porque a Bíblia, se é divina, também é humana. Você vence a distância causada pelo distanciamento divino pela oração, e você vence o distanciamento causado pelo aspecto humano pelo trabalho. Ou seja, pela labuta. Você tem que ralar, você tem que ler comentário, ler tudo que lhe ajuda a compreender a Bíblia melhor para que você chegue ao seu sentido. Tá? Eu não estou aqui desencorajando ninguém de ler a Bíblia. Eu também não estou querendo passar a ideia
de que só quem estudou teologia é que é capaz de entender a Bíblia. Na verdade, quem causou mais problemas na vida da igreja, através dos seus 2000 anos, foram os estudantes de teologia, não foi o povo. Né? Foram estudantes de teologia que causaram problemas. Então, a Bíblia, como ela está, você pode ler com tranquilidade. Eu diria que aquilo que é necessário para a sua salvação, para o conhecimento de Deus, para você viver nessa vida aqui, nesse mundo, de maneira agradável a Deus, isso você não precisa ser um expert, um perito, um teólogo, um estudante de teologia, um seminarista para entender. Porque é de Deus, ela é simples assim. Mas ela, pelo que ela tem partes difíceis, partes complicadas, que geram essas diferentes interpretações e que geram essa confusão que às vezes nós encontramos. Como Calvino disse, a solução é orar e trabalhar. Vamos ver algumas ferramentas que nos ajudam a desenvolver o nosso trabalho de interpretação e encurtar estes distanciamentos. A primeira ferramenta são os atlas bíblicos. Eles servem para superar o distanciamento histórico, cultural e geográfico da Bíblia. Eles apresentam uma coleção de mapas que mostram lugares mencionados na Bíblia e trazem algumas informações sobre sua cronologia, história e cultura dos tempos bíblicos. Veja algumas sugestões de atlas. Nós temos o Atlas Histórico e Geográfico da Bíblia, nós temos o Atlas Bíblico de Tyndale e temos também o Pequeno Atlas Bíblico. Outra ferramenta são os dicionários bíblicos. Os dicionários bíblicos servem para superar o distanciamento linguístico da Bíblia. Eles explicam a origem, o significado e o uso das palavras bíblicas. É imprescindível ter dicionários teológicos em sua biblioteca particular. Há caso em que 70% do entendimento de um texto bíblico depende de compreendermos a teologia das palavras daquele texto. Veja algumas sugestões de dicionários bíblicos que você deve ter em sua biblioteca particular. O Dicionário Teológico de Wycliffe, o Dicionário Teológico Vini e também o Dicionário Ilustrado da Bíblia. Uma outra ferramenta são os manuais bíblicos. Os manuais bíblicos servem para superar o distanciamento cultural da Bíblia. Eles apresentam informações sobre costumes, hábitos e outras informações úteis, como notas arqueológicas, quadros, diagramas, notas de fundo e breves comentários das passagens bíblicas. Veja algumas sugestões de manuais bíblicos que você deve ter em sua biblioteca particular. O Manual Bíblico da SBB, o Novo Manual dos Usos e Costumes dos Tempos Bíblicos e também o Manual Bíblico de Halley. Por fim, uma última ferramenta indispensável para nos auxiliar na interpretação são os comentários bíblicos. Os comentários bíblicos servem para superar o distanciamento linguístico e cultural da Bíblia. Ele apresenta notas explicativas de uma determinada passagem bíblica, apresenta também informações introdutórias de cada livro da Bíblia, como autor, data de composição, destinatários, propósito do livro e etc. É importante termos bons comentários bíblicos em nossa biblioteca particular. Veja algumas sugestões de comentários bíblicos. Nós temos os comentários do Novo Testamento de Hendrickson e Kistemaker. Temos também os comentários expositivos do reverendo Hernandes Dias Lopes. Esses comentários são tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. E por fim, nós temos alguns comentários avulsos, que apresentam notas explicativas de textos tanto do Antigo Testamento quanto do Novo. Muito bem, todas essas ferramentas são indispensáveis para nos auxiliar na interpretação do texto bíblico.
Porém, como estas ferramentas são caras, segue uma dica. Vá adquirindo gradativamente cada uma delas, conforme a sua necessidade teológica e também disponibilidade financeira. Ok, então vamos relembrar o que nós vimos na aula de hoje. Primeiro, nós vimos o porquê a necessidade de interpretar as Escrituras. Esta necessidade existe porque há um distanciamento temporal, um distanciamento cultural, um distanciamento linguístico e também um distanciamento autoral. E nós vimos também, na aula de hoje, algumas ferramentas que nos auxiliam na interpretação do texto bíblico. Essas ferramentas foram o Atlas Bíblico, os dicionários bíblicos, os manuais bíblicos e os comentários bíblicos. Ok, na aula de hoje nós não teremos exercício. Então, até a próxima aula. Deus abençoe a todos.